Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana vamos ter um episódio especial Notícias do Verão, mas antes, os meus convidados. Primeiro, à minha direita tem Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda tem Duarte Marçal, do Secretariado da FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa, da JS. E à minha frente e ao centro tem Cristiano Gaspar, Presidente da JSD Fundão. Boa noite a todos. Duarte, vamos começar contigo. Qual é que foi o artigo que para ti marcou mais este verão que passou, para poderes saciar a vontade dos nossos ouvintes que já não ouvem nada de nós já há quase 2 meses? Bom, boa tarde a todos. Cristiano, Camacho. Eu acho que a notícia que mais marcou o meu verão terá sido a viagem da Greta Thunberg aos Estados Unidos da América. Mas acho que fundamentalmente será o efeito e a mediatização que a Greta Thunberg teve durante o nosso verão e durante este último ano. Deixar aqui claro que a minha opinião sobre a Greta é bastante agridoce. Só para contextualizar aqui um bocadinho, esta jovem ativista torna-se conhecida quando começou as suas greves à frente do Parlamento Sueco em 2018. Consegue depois fazer uma greve climática em dezenas de países e acaba por ir numa tour europeia em vários parlamentos, inclusive o sueco, o alemão, o belga, o francês, o inglês, e também esteve na conferência em Davos. Em todos estes casos ela recusa-se a andar de avião porque é mais poluente do que o comboio e acaba por atravessar o Atlântico no veleiro autossustentável que pertence à família real do Mónaco, ao marido da Carolina do Mónaco, que é o Malizia. Depois de chegar aos Estados Unidos, acaba por vir, primeiro protesta na Casa Branca e hoje tenho a ideia que foi finalmente recebida pelo Congresso dos Estados Unidos. O que a Greta acaba por dizer no meio de todos estes eventos pode ser resumido assim em 3 coisas-chave. Em primeiro, vem-nos dizer que a questão climática é uma questão existencial, é uma crise que temos que resolver agora e que é urgente. Por outro lado, acaba sempre por responsabilizar os adultos pela atual conjuntura e de roubar aos jovens o seu futuro. E depois chama os políticos e os grandes atores internacionais à ação, chama-os para agir e que ouçam os cientistas. Portanto, ela apresenta-se ela própria não tanto como uma pessoa que dá resposta, mas uma espécie de câmara de eco dos factos científicos. Agora, porquê é que eu acho que a Greta é agridoce e depois já vou entrar em específico sobre a viagem dela nos Estados Unidos? É assim, eu acho que ela tem aspectos positivos e negativos, acho que maioritariamente diria que são negativos. Começando então nos positivos, é assim, eu acho que ela coloca a questão ambiental no centro da agenda. Por um lado faz crescer um bocadinho mais os partidos verdes, a tal maré verde que foi tão falada. Por outro lado também os outros partidos consequencialmente também acabam por ser contagiados por esse assunto. Isso a meu ver é um assunto importante, portanto tem esse efeito positivo. Em segundo lugar, acho que ela é decisiva dentro daquilo que será o grande confronto de ideias, ou seja, ela força o debate da sociedade para estes temas, isso também tem o seu valor. Por fim, eu também não compro muito os argumentos de alguma direita que foram cá ditos, incluindo no Parlamento francês, que ela é uma má influência porque incentiva as crianças a não ir à escola. Eu acho que o fim da escola é formação, acho que a formação tem que acontecer política e civicamente, acho que é importante os jovens terem uma formação política na escola, mas também acho que deve acontecer fora dela e acho que a participação política será sempre um grande critério da nossa democracia ser saudável. Agora, indo para a parte se calhar menos boa, eu acho que é assim, a minha opinião sobre a Greta encerra-se um bocadinho naquilo que o Locke dizia entre a distinção entre o louco e o tolo. O tolo era aquele que tinha as premissas certas e não conseguia tirar conclusões. O louco era aquele que não tendo, ou tendo as premissas erradas, tirava conclusões de lá. Ora, eu acho que neste caso a Greta acaba por ser o tolo do Locke. Porquê? Porque ela no fundo é uma jovem que já é dotada de algum capital político e que tem um conjunto de comportamentos, só que o que ela faz na prática é afastar os jovens e a sociedade
do que é que para mim é vital para resolver exatamente os mesmos problemas que ela se propõe a tratar. E conduz a sociedade para questões muito mais superficiais. E porquê? Porque ainda que ela não diga diretamente como é que se há de resolver, ela própria adota um conjunto de comportamentos individuais. Ou seja, ela é vegetariana, forçou a própria mãe a ser vegetariana, nas palavras da mãe foi convencida por ela, anda de avião, anda de comboio em vez de andar de avião, e vai de iate, num iate autossustentável para os Estados Unidos. Ela, através da forma do seu comportamento, ela imprime um modelo de conduta nos jovens, que é o modelo em que nós, através dos nossos comportamentos individuais, conseguimos alterar os grandes problemas mundiais. Isto para mim tem dois problemas. Primeiro, porque dentro da grande questão, estes comportamentos não têm grande impacto, ainda que tenham um impacto relativo. E por outro lado, nem toda a gente tem acesso a um iate de milhões para poder fazer esta travessia. Portanto, o que nos levanta a questão que é o que é que acontece às pessoas que não podem usufruir do iate da família do Mónaco. Devemos nós não ir para os Estados Unidos? Portanto, o essencial aqui é que, do ponto de vista do modelo de comportamento que ela imprime, ela coloca isto muito mais nos problemas individuais. E nada disto parece resolver minimamente o problema. Aliás, parece-me até uma espécie de ambientalismo das palhinhas, não é? Nós sentimos-nos bem, mas depois não fazemos isso. Ora, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o principal problema de contribuição para o aquecimento global é a indústria agropecuária, que é subjacente também a uma sociedade de consumo desenfreada. Para vos dar algum exemplo, em 30 anos a China retira da extrema pobreza uma população equivalente ao número da população da União Europeia. Essas pessoas que antes consumiam muito pouco agora vão conseguir consumir carne. E a pergunta que nós fazemos é: não devem estas pessoas ao terceiro mundo deixar de consumir carne, não é? Porque o que nós vemos é que a pobreza absoluta tem vindo a reduzir progressivamente durante as últimas décadas, e essas pessoas vão entrar na sociedade de consumo. Duarte, antes que nos afastemos muito da Greta, eu queria só aproveitar para te fazer aqui uma pergunta que era: recentemente a Greta sempre esteve envolvida em várias questões polémicas devido à natureza da sua... Eu já ia falar nisso. Mas quero-te perguntar em particular, com que olhos é que tu vês não só esta presença da família real do Mónaco em todo este processo, não é? A existência de um cineasta que acompanhou toda esta questão, e com que olhos é que tens visto a atuação da mãe de Greta, a Madalena Erdmann, ou qualquer coisa desta natureza, que lançou recentemente um livro onde fala de todo este processo que tem passado com a Greta. Tu sentes que há aqui um aproveitamento das pessoas que a circundam? Com que olhos é que tu vês estas ligações? Se me permites só antes responder isso, porque eu estava preciso só terminar isto, ok? Porque eu acho que também entra um bocadinho naquilo que tu perguntaste, Luís. Ou seja, nós temos este enquadramento. E qual é que eu acho que é aqui o problema da Greta? É que, no fundo, nós não estamos a discutir se devemos ter uma sociedade diferente, se devemos ter uma relação diferente com a natureza, se devemos ter crescimento sustentável. Nós acabamos por não ter esse debate, ok? Nós acabamos por não ter esse debate, e ao mesmo tempo, o que é que nós vemos do lado da Greta? Nós vemos que ela, na prática, é apoiada por um dos maiores milionários da Suécia das energias renováveis, não é? E portanto, o que é que eu acho que dá para entender daqui? Que ela, na verdade, ela tem 16 anos, acho eu, não é? Agora há de ter 16 anos, ano passado tinha 15. E portanto, o que é que nós vemos? Nós vemos que, eu acho que o cuidado que ela tem, ela também não há de ter grande capacidade para analisar as grandes questões estruturais do mundo, não é? Mas eu acho que, acima de tudo, ela acaba por ser um bocadinho instrumentalizada. Porquê? Porque parece quase aquela narrativa, não é? As crianças inocentes que vêm dizer aos adultos as verdades que nós não queremos ouvir. E eu acho que ela acaba por fazer um bocadinho e até o tipo de medidas que propõe, não é? Temos que reduzir a neutralidade carbónica, nunca nos diz porquê, mas depois apresenta-nos para não andar de comboio em vez de andar de avião. Eu acho que isto aponta mais para uma solução primeiro de comportamentos individuais e, do ponto de vista de resolver o problema estrutural, através do capitalismo verde ou através do crescimento sustentável. A meu ver, eu acho que isso é muito parco para resolver o problema. Acho que o problema é muito mais estrutural do que isso. Acho que se tivermos uma sociedade em que temos neutralidade carbónica do ponto de vista de transportes, isso não resolve a grande questão, que é
grande questão de uma sociedade de população mundial que está cada vez a aumentar mais e há menos recursos para responder a essa necessidade. E depois acho que a Beta tem ainda um segundo problema. Eu acho que ela vai fazer a culpabilização dos agentes, em que, por um lado, vai chamar essas pessoas à ação, ok? Só que ela, no fundo, vai mascarar o que é um problema sistemático. Ou seja, ela diz, ok, estas pessoas devem agir. O problema disto é que os sistemas não são personalizados, os sistemas são despersonalizados. Ou seja, aquilo que faz haver a grande parte da poluição não é um conjunto de greedy men que se sentam em Wall Street e vão tipo destruir a África. Obviamente que eles também fazem uma parte disso, mas existe um conjunto de instituições a priorísticas, não é? Em que essas pessoas estão inseridas que lhes permite precisamente destruir o ambiente. E é precisamente furtarmos ao debate e não perceber que o problema não acontece tanto nos homens, mas nas instituições em que estes agentes operam, que nos permite resolver essencialmente o problema. Agora, indo só à tua pergunta da mãe da Greta, é assim, acho que a mãe da Greta tornou-se uma espécie de gestora dela a tempo inteiro. Do livro eu desvalorizo, quer dizer, acho que as pessoas criam livros tanto por um lado para se realizarem elas próprias num sentido de criação natural a todas as pessoas, como também acho que ela há de ter passado por muito, não é? Viu uma grande transformação da filha, que depois ganhou este mediatismo. Acho natural querer fazer o livro, talvez para se expressar. Não vejo assim com grande problema disso. Acho que o mais problemático aqui será o envolvimento com as pessoas que tu disseste. Acho que inclusive já há notícias em relação do envolvimento dela com o Soros, que mostra que talvez ela não tenha diretamente uma agenda escondida, mas talvez ela faça essa própria agenda, ainda que de forma inconsciente. Por isso, se tivesse de classificar o fenómeno da Greta, de 0 a 10, 4,5. Obrigado, Duarte. Cristiano, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu viste esta notícia que o Duarte escolheu como um dos seus temas quentes do verão? Antes de mais, boa tarde a todos. Olá novamente e bem-vindos depois aqui de um bom interregno. A questão parece mais importante do que discutir propriamente a notícia em si, da Greta, que acaba por realizar aquilo que é todo um movimento. Eu acho que podemos olhar para aquilo que tem sido o seu percurso, nomeadamente em termos daquilo que defende ou daquilo que gera e sobretudo daquilo que representa. Acho que é uma coisa muito importante. Nós podemos assumir como facto certo que o combate às alterações climáticas é um combate que pode ser considerado urgente, que tem certamente impacto, que há factos e evidências científicas, tem impacto naquilo que é o futuro do planeta e no futuro das futuras gerações, e passa a redundância, mas parece-me que está de todo em volta, a luta contra as alterações climáticas está muito envolvida naquilo que podemos considerar uma certa arrogância na forma como as coisas são apresentadas e como as coisas são impostas, de certa forma, por vários agentes, a começar por Greta, mas como eu disse, representa aquilo que é uma atitude quase uniforme naquilo que são os líderes políticos ou os partidos políticos que têm vindo a fazer uma luta mais vincada no combate às alterações climáticas. E a primeira coisa que é importante deixar clara no que toca a este assunto é que, apesar das alterações climáticas serem um problema urgente, como todos os problemas que são urgentes, sejam as alterações climáticas, seja o desemprego, seja a saúde, seja a habitação, seja a educação, importa que as escolhas a fazer ou a tomar sejam ou resultem daquilo que é uma consulta democrática. Importa perguntar às pessoas, não deixa de ser uma escolha das pessoas. Isto para dizer o quê? Eu acredito muito mais que o problema do plástico no ambiente se resolve com melhor facilidade e de forma mais justa, não através da proibição daquilo que é a indústria do plástico, mas através de uma melhor formação social das pessoas que, se comprarem uma garrafa de plástico e a depositarem no contentor amarelo, esse plástico de certeza que não vai poluir o ambiente. Mas não achas que a Greta funciona como um agente dessa educação, a nível individual e não sistémico? Não sei, eu acho que Greta poderia ter muito a ganhar se tentasse de alguma forma transformar ou viver um movimento político mais juvenil. Ou seja, por forma podia ser uma excelente rapariga para estar a fazer TED Talks pelo país e pelo mundo, a falar para plateias de jovens sobre aquilo que podem mudar no seu dia-a-dia. Agora, uma coisa diferente que aquilo que Greta faz é comunicar para os agentes políticos, e aí traz toda esta arrogância de que eu falava. Nós não podemos encarar o problema ambiental de uma perspectiva proibitiva, retirando liberdade às pessoas. E cada vez que retiramos ou procuramos tirar liberdade às pessoas, é a democracia que perde. E as pessoas deixam de poder escolher porque alguém decidiu por elas, normalmente através de assuntos que não são discutidos em tempo de campanha eleitoral, pelo menos com a profundidade com que deviam. E temos vários exemplos disso. Podemos falar, por exemplo, naquilo que tem sido uma certa tendência na proibição, por exemplo, dos plásticos, mesmo aqui em Portugal, quando olhamos para uma indústria que, por exemplo, só em embalagens de plástico em 2018 foram perto de 1.000 milhões de euros que gerou para a economia portuguesa, e
fora as pessoas que trabalham nessa indústria e que acabam por sair desempregadas, ou podemos falar ainda mais recentemente da proibição da carne de vaca na Universidade de Coimbra, porque também poderá ter um certo impacto junto às alterações climáticas, ou podemos ainda falar naquilo que foram taxas enormes que foram apresentadas, como estamos fartos de saber, do adicional ao imposto petrolífero do ISP, que fez com que cada português chegasse a pagar mais 33 cêntimos por litro de gasolina. É esta redução de liberdade às pessoas, neste caso porque há pessoas que não têm outra alternativa sem ser o carro, neste caso ou no outro caso da proibição da carne de vaca, que há muitos alunos que se calhar só na universidade poderiam comer a carne de vaca. Isto faz gerar um problema em que parece que os fins acabam por justificar os meios e retira-se a liberdade às pessoas. Isto para terminar, quanto a Greta Thunberg, parece-me que tem os princípios certos, como apontava o Duarte e bem. Parece-me que a forma mais correta não será a de circular por parlamentos a insultar políticos e líderes mundiais como se não estivessem preocupados com o problema, e parece-me também que refutar um pouco aquilo que é a ação política Greta Thunberg passa também por refutar um pouco aquilo que é a intervenção de partidos políticos que são extremistas na forma como encaram esse problema. E agora, para terminar mesmo, bastou-me dar uma pequena olhada naquilo que é o programa do Partido Socialista, por exemplo, para as legislativas de 2019, em que propõe, sem qualquer pejo, encerrar as centrais termoelétricas de Pego e de Sines, nomeadamente sendo a de Sines a central que tem maior capacidade no território nacional inteiro. Ou seja, uma quebra de energia sem nós estarmos preparados para isso. Resumindo, o problema é sobretudo queremos ter um comportamento de uma Finlândia com uma economia como a portuguesa e sem prestar atenção aos problemas dos portugueses. Mas, Augustino, tu não achas que é por estarem nos programas... Duarte, desculpa, eu não posso deixar... É que nós já estamos, não é? já estamos atrasados. Nos programas dos partidos. E teremos esse escrutínio num episódio especial da JJ que já vem a caminho. Camacho, vou-te passar a ti então a palavra. Com que olhos é que tu vês esta notícia que o Duarte aqui nos trouxe? E em particular gostava que te debruçasses mesmo especificamente que repercussão é que achas que vai ter esta travessia? Achas que foi só um ato simbólico ou achas que é uma nova forma de fazer ambientalismo e ativismo ambiental no século XXI? Bem, eu creio que a notícia que o Duarte aqui nos traz, enfim, eu também naturalmente gostava muito de fazer uma viagem pelo transatlântico de iate, portanto desde logo a minha primeira reação durante o verão foi bem, grande sorte que a Greta teve. Agora, mas falando um pouco mais a sério, este fenómeno da Greta, eu creio que nós hoje em dia ainda estamos numa fase de bebedeira ambiental, numa era de desinformação muito crítica. E a Greta acaba por o seu movimento brota para além do seu percurso pessoal, enfim, com umas características particulares face à sua idade e à sua condição de autismo, mas isso, portanto, catapulta um bocadinho a sua projeção. Mas o que nós viemos a saber também durante o verão e que me parece oportuno foi que, se calhar, esta agenda muito verde não era assim tão transparente. E tivemos, como tu já falaste, e tanto o Cristiano como o Duarte abordaram, algumas ligações suspeitas, até já alguma interrogação se não há aqui lobbies das energias renováveis a promover campanhas de comunicação e de financiamento em torno desta personagem. Agora, o que me parece é que Greta... a viagem em si, eu acho que aquilo não vai ter grande impacto, porque... O ponto neste momento é de perceber de que forma é que as sociedades, com os recursos que têm, conseguem manter a mesma qualidade de vida, mas com soluções alternativas mais ecológicas e menos danosas para o ambiente, seguindo os preceitos da pegada ecológica. Agora, eu não acredito de forma alguma que se vá fazer aqui uma ruptura do atual sistema de mobilidade, em que as pessoas, e isso acho que é uma das conquistas da nossa civilização, é que pessoas de todas as classes possam hoje em dia com mais facilidade circular entre continentes e entre países, e portanto não vamos abandonar. Isso concretizou-se muito pela utilização dos aviões. Acho que o que se tem de encarar não é voltarmos a trajetos com barcos que eventualmente possam ser movidos a energias que não tenham grande pegada e danos ecológicos. Mas hoje em dia sabemos também bem, e em Lisboa a Agência Europeia de Segurança Marítima, é possível tirar estes dados, que muitas embarcações até têm uma poluição no mar consideravelmente maior do que o impacto de uma viagem de avião. As soluções que me parecem que devem estar aqui cientes face ao modelo de mobilidade que existe atualmente, como é que nós podemos adaptar os meios de transporte existentes para não terem tanto impacto no meio ambiental. Mas, portanto, eu acho que isto foi um momento
que a mim francamente não me disse muito. Não acho que realmente o comportamento seja por esta via proibicionista, e aí estou claramente de acordo com o Cristiano. Acho que a nossa sociedade tem de pensar e o modelo capitalista, o que tem de fazer, não é uma tifada anticapitalista e contra as transportadoras e contra a indústria, e até contra os setores da pecuária. Agora em Portugal também adotámos este combate mesmo desinformado, porque nem se pegam nos dados para perceber cada setor qual é o impacto que tem. O que se tem de fazer, na minha opinião, e Greta é normal que não tenha essa maturidade para dar as respostas político-científicas que o tema exige, o capitalismo tem que ter como fator também de consideração a sustentabilidade ambiental. E o capitalismo, na minha perspectiva, o modelo capitalista que impera é que é o grande motor para a alteração do paradigma. Porque o sistema económico impera claramente o modelo capitalista, felizmente. E portanto a melhor maneira de termos práticas ambientais saudáveis e que respeitem a sustentabilidade é precisamente perante os agentes económicos que estes promovam e que tenham em consideração o fator da sustentabilidade. Esse é que é o grande portal e a alavanca da mudança. Cristiano, o que é que tu escolheste para nos trazer como a tua grande notícia do verão? Eu acho que a grande notícia deste verão pode ser considerada a eleição de Boris Johnson para líder do Partido Conservador e, portanto, depois a sua nomeação pela rainha como primeiro-ministro britânico. Vai alterar um bocadinho o paradigma. Falamos mais em concreto do Brexit, que não é um episódio novo. E para explicar um bocadinho também a história, importa fazê-lo de forma até mais prática, porque nós temos ouvido de uma certa parte, de uma certa franja de ideologias políticas, de que o Brexit se passou sobretudo ou como resultado daquilo que foi uma campanha falaciosa ou de fake news ou um voto desinformado, em que os britânicos que votaram a favor de um referendo para sair da União Europeia não sabiam propriamente aquilo em que estavam a votar. Mas a verdade é que não é um assunto novo. Já mesmo antes do referendo, em 2016, já em novembro de 2015, David Cameron enviava cartas a Donald Tusk, já depois de um longo período de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, ainda sem o tal cenário da saída, mas procurando reformas conjuntas que pudessem ajudar à permanência do Reino Unido dentro da União Europeia. E nessa carta falávamos de 4 grandes bandeiras que no fundo são as 4 grandes bandeiras do povo britânico e a razão pela qual foram às urnas e votaram a favor de sair da União Europeia. Falamos em termos de política económica e monetária. Peço depois que voltes a centrar no Boris Johnson em particular, mais do que no processo do Brexit, já tivemos a chance de falar aqui dele. Certíssimo. A questão da saída de David Cameron após a aprovação do referendo, ele não acreditava que ia ser aprovado, fez surgir Theresa May, que assumiu a pasta das negociações durante mais 3 longos anos de negociações, sem ter conseguido chegar a algum resultado, também por culpa do Parlamento. Até que por fim temos a vinda de Boris Johnson ao cenário. Agora, com Boris Johnson o paradigma mudou um pouco e apresentou-se um processo negocial ou uma postura negocial da parte do Reino Unido muito mais forte do que aquela que existiria anteriormente. Aquilo que Boris Johnson veio dizer é: dia 31 de outubro, que é o prazo final da extensão, ou o Reino Unido sai da União Europeia, ou então com acordo, ou então sai sem acordo, porque assim decidiram as pessoas. Tu achas que isso é um bluff ou é mesmo uma decisão? Eu acho que pode ser as duas coisas, porque há legitimidade para ser as duas coisas. No caso de ser um bluff, parece-me que pode ser também razoável, porque obrigará um bocadinho a União Europeia a correr contra o tempo, porque também não interessa uma saída sem acordo. É importante dizer que Boris Johnson disse, sim senhora, que saía de 31 de outubro, mesmo que fosse sem acordo, mas também frisou que tudo faria e continua a frisar para uma saída com acordo, caso fosse essa realmente a vontade da União Europeia. Portanto, há 3 anos e muito tempo que há negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, nunca se chegou a acordo. Eu acho que chegou finalmente à altura de terminar com esta novela. É importante relembrar que há alguns assuntos sensíveis nesta negociação, nomeadamente como é o caso da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, mas lá está, isso é sabido, é isso que está em cima da mesa, é isso que está a ser negociado. Não podemos é continuar a ter um Parlamento que, em número 1, recusa reconhecer aquilo que foi o resultado do referendo, procurando agora camuflar, ou porque foi uma percentagem demasiado baixa de vitória, ou porque houve fake news e propaganda na campanha quando há muito que os britânicos estavam descontentes, e por outro lado recusa também uma própria democracia, pois nem sequer deixa Boris Johnson marcar eleições para deixar o povo decidir. E é caso para dizer que isto é novamente uma linha de tendência política que vem desde Trump, passa por Bolsonaro e procuramos agora também em Boris. Se o sistema não gosta da forma como o povo escolhe e o povo quer, recusa-se a ouvir novamente o povo e fazer as coisas através de esquemas menos
Antes de passar a palavra aos restantes, Cristiano, gostava só que te pronunciasse sobre a decisão do Boris Johnson de cessar os trabalhos do Parlamento. Bem, a questão da suspensão do Parlamento é uma coisa que é feita por quase todos os governos britânicos quando tomam posse. É natural, é preciso um tempo para se reorganizar e acho que é também normal que, sem aquela insistência do Parlamento em bloquear sucessivamente as negociações, é importante que Boris Johnson consiga agora ter um período de calmia para trabalhar mais afincadamente. Por outro lado, o maior argumento que temos ouvido, que acho que é um argumento que não pode ser validado, que é o de estar a cortar-se aquilo que é o escrutínio e o debate democrático. Por amor de Deus, andamos há 4 ou 5 anos a discutir no Parlamento o Brexit e depois desta suspensão ainda vamos ter mais 2 semanas para continuar a discutir o Brexit no Parlamento. É um meio legal, a rainha fê-lo, não há uma Constituição escrita no Reino Unido, portanto é um bocadinho duvidoso alegar contra aquilo que foi feito, mas podendo ser feito, não duvido muito que a rainha o tivesse permitido. Acho que é um meio que está ao seu alcance e tem de ser legitimado e aceito como todos os outros. Francisco Camacho, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu vês esta notícia que o Cristiano nos trouxe? E já agora, sabendo que o Boris Johnson foi eleito com quase o dobro de votos do seu opositor, que era o Jeremy Hunt, achas que isto vai trazer um novo ânimo e dinamismo às ordens conservadoras no Reino Unido, ou o processo vai-se continuar a alongar eternamente? Não, é um tema muito interessante e acho que já nos diz muito face ao que tem sido o paradigma do Brexit. Agora, em primeiro lugar, parece-me que a figura do Boris Johnson, e respondendo muito diretamente à tua pergunta dos movimentos conservadores, eu acho que se há pessoa que poderá reanimar esse pensamento conservador no Reino Unido, Boris Johnson parece-me que é uma figura que tem algumas dessas características intelectuais para dar um impulso ao Partido Conservador. Mas está diante de uma cruzada muito complicada. Este processo do Brexit não me parece que haja aqui propriamente uma solução evidente. Basta assistir também ao debate britânico para perceber que nenhum partido tem propriamente uma solução muito clara do que fazer com o Brexit. A não ser Boris Johnson, não é? Sim, sendo que aí vou divergir aqui um bocadinho do Cristiano, porque sendo certo que a suspensão do Parlamento foi requerida por Boris Johnson, neste momento aguarda-se uma decisão judicial quanto à legalidade deste ato. Mas enfim, não sou especialista em direito constitucional britânico, também o costume e aliás, o Tribunal Escocês põe em risco. Sim, isso está em cima da mesa. Acho que mais tarde poderemos falar sobre isso. Agora, focando na atuação de Boris Johnson, eu aqui faria alguma diferenciação face a outras personagens que têm aparecido, porque sendo certo que pode erradicar e beneficiar aqui de alguma onda antissistema, parece-me que o Boris Johnson é uma figura bastante distinta, por exemplo, de Trump ou até de Jair Bolsonaro, enfim, com um registro que tem algumas particularidades e alguns acontecimentos caricatos que acabam por acompanhar várias figuras políticas, mas eu acho que Boris Johnson é uma pessoa extremamente informada, extremamente experiente, já teve participação em outros governos britânicos, inclusive com Theresa May, acabou por sair e enfim, isso evidenciou essa ruptura que ele teve face à gestão dos trabalhos pelo governo inglês. Mas acho sobretudo isto, que é se há pessoa que poderá concretizar o Brexit, bem ou mal, parece-me que essa figura, face ao leque de oportunidades e de candidatos que existem ao poder britânico, é claramente Boris Johnson. Do ponto de vista da União Europeia e até de Portugal, eu concordo no sentido de um entendimento, que existe um entendimento. Um hard Brexit seria bastante nefasto, tanto para a economia britânica como para a economia europeia, e Portugal acaba por ser uma parte bastante interessada neste quadro, e acho inclusive que Portugal deve ter um posicionamento estratégico inteligente nesta equação. Não deve procurar hostilizar numa onda quase de Juncker o fenómeno e o comportamento e a opção dos britânicos. Agora, última crítica que gostava de fazer aqui é que, retomando esta questão da pouca clareza que existe, porque eu acho que é mesmo um tema complexo, até a nível jurídico e político, o Labour acho que tem tido um posicionamento altamente oportunista dentro do panorama parlamentar e eleitoral. Porque repare-se,
o Labour, hoje o que é que o Labour, ainda nem percebemos muito bem, ao fim deste tempo todo, e já falámos no programa sobre esta situação, qual é o posicionamento de Corbyn face ao Brexit. Tem sido de um calculismo bastante acentuado. Porquê? Porque eu acho que no fundo Corbyn é a favor do Brexit, face à visão que ele tem de modelo social e económico, bastante radical. Mas em sentido contrário, face a uma alternativa eleitoral daqueles que são contra o Brexit, Corbyn não se tem vinculado com nenhum tipo de posição. E adicionalmente a tudo isto, Corbyn também não aceita um cenário de eleições antecipadas, porque o que me parece aqui claramente é a configuração parlamentar hoje em dia, face até à tomada de posse de Boris Johnson, não é na linha de Boris Johnson integralmente. O Partido Conservador, até o próprio irmão de Boris Johnson, tiveram aqui algumas rupturas e pensamentos distintos. O que eu creio que seria oportuno era, face a esta mudança de liderança, convocavam-se eleições e havia um novo ato eleitoral. Situação: todas as sondagens têm dado o Partido Conservador como o vencedor das próximas eleições, Boris Johnson com uma grande popularidade e, portanto, neste quadro parlamentar sairia claramente reforçado. Para além de vencedor, o Partido Conservador aumentaria a sua expressão no Parlamento. Portanto, não poderia deixar de fazer este comentário a Corbyn. Não é surpreendente, mas acho efetivamente lamentável que ele se vá escondendo aqui entre os pingos da chuva, entre as notícias, entre as votações, e até hoje não sabemos qual é a posição de Corbyn sobre o Brexit. Obrigado, Francisco. Duarte, vamos passar para ti. Com que olhos, faço a mesma pergunta, com que olhos é que tu vês a notícia que o Cristiano escolheu? E já agora gostava de saber, tem havido muito uma tentativa popular de pôr Trump, Bolsonaro e Boris Johnson quase como o mesmo eixo desta nova corrente populista à direita. Como participas dessas teorias, achas que o Boris Johnson é mais um elo aqui numa nova onda internacional que se está a ver, ou nem por isso? Ou é só um acaso? Bom, é assim, em primeiro lugar, acho que a notícia que o Cristiano escolheu foi uma notícia feliz, porque acho que foi bastante importante para este verão. Acho que em primeiro lugar é preciso lamentar que o Reino Unido tenha tido o seu terceiro primeiro-ministro sem qualquer tipo de eleições e escrutínio por parte do povo, mas sim escolhido em sede do Partido Conservador. Acho que aqui, pronto, será uma deficiência dos elementos democráticos da monarquia britânica ou a falta deles. Agora, sobre o Boris Johnson, sinceramente eu não concordo muito com pegar uma coisa à outra. Acho que o Boris Johnson, dos artigos até que li dele, acho que é de boa pena. Não coloria em Jair Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro em discurso de campanha disse que ia matar toda a petralhada do Acre, não é? Portanto, não vejo no Boris Johnson este tipo de ataques frontais tão fortes à democracia, não é? Acho que também tem uma formação diferente, claro, de ambos, portanto não me revejo minimamente no perfil. Do ponto de vista das políticas, que parece-me claramente um populista de direita, com um perfil radicalmente diferente, e por isso até mais perigoso, não é? Porque nós conseguimos não tomar o Jair Bolsonaro e o Trump a sério, e o Boris Johnson já temos que nos acautelar. Agora, sobre a questão do Brexit, é assim, em primeiro lugar, a suspensão por 5 semanas. O Cristiano diz, e bem, é uma prática normal dos primeiros ministros, só que o problema é que, primeiro, nunca foi durante 5 semanas, acho que é a primeira vez em várias décadas que foi suspenso, ou se querem mais tempo, que foi suspenso por tanto tempo. Em segundo lugar, tem a ver com o timing. E qual é que é o timing? É que nós sabemos que durante estas 5 semanas o prazo para a conclusão do Brexit termina. Não termina. Não, a não ser que seja prorrogado. Sem prorrogação ainda sobram 15 dias para discussão. Depois não dá tempo para discutir os temas, não é? Isto foi precisamente para encurtar o espaço ao Parlamento, não é? Para não conseguir discutir isso. Portanto, quando tu dizes que o Parlamento que é uma crítica que é para o Brexit não passar pelo escrutínio, isso é o que tu dizes, é falso. E é falso porque claramente foi escolhido um timing e foi escolhido um prazo que nunca tinha sido feito antes.
Em segundo lugar, tu dizes também que é legítimo haver um no-deal Brexit. Ora, não parece nada legítimo, porque o Parlamento aprovou que não podia haver um Brexit sem deal. E também eu acho que é importante aqui notar alguma coisa, que é: os britânicos votaram pelo Brexit, mas não votaram pelo não-deal Brexit. E como não votaram, e também não votaram no seu oposto, este tipo de concretização, se não vai ser de referendo, cabe ao Parlamento. Cabendo ao Parlamento, nós temos o Parlamento que faz uma lei que diz que não pode haver um no-deal Brexit. Eu acho que o Boris Johnson dizer que ele, em última opção, há no Brexit. Não, ele já mudou o discurso uma depois dessa aprovação. Sim, mas ele já evidente. disse isso. Não. Eu vi uma notícia recente que ele dizia que seria, portanto, iria lutar por um deal, mas era uma hipótese que não se descartava. Duarte, já agora, tocaste num ponto interessante. Porquê é que essa tarefa caberia ao Parlamento e não ao Executivo? Assim, eu acho que nas democracias o Parlamento, uma vez que é um coletivo e não um executivo e representa mais a sensibilidade das pessoas, seria por excelência um mecanismo melhor de representação do que um executivo, que em primeiro não é, ou seja, é representativo do primeiro-ministro, o resto é uma equipa coesa para levar à frente a vontade ou a visão de estratégia de um partido. Portanto, acho que dentro dos órgãos democráticos, não havendo um referendo que diga claramente que queremos Brexit ou não, até seria preferível esse referendo porque era uma vontade direta. Acho que o Parlamento é por excelência o mecanismo mais representativo da democracia que temos. Por isso, quando o Cristiano diz que não há legitimidade, nós vemos que isso é uma legitimidade que desafia o rule of law, não é? Que é ir contra as próprias vontades do partido do sistema britânico. Agora, só duas notas muito rápidas. Em primeiro lugar, vemos também que Boris Johnson persegue os próprios membros do partido que não quiseram aprovar a visão radical dele, que era uma Grã-Bretanha sem deal. O que mostra assim uns certos lives autocráticos, não é? De os perseguir. Mas isso depois também, obviamente, que depois criou reações dentro do próprio partido e houve já certos dissidentes que foram para a bancada parlamentar dos liberais, não é? Portanto, isso também já gerou algum backlash. Depois, em segundo lugar, eu acho que o Boris Johnson no final tem-se mostrado um político inábil. Ou seja, ele é incapaz de garantir a unidade do próprio partido, não consegue oferecer uma boa solução para os britânicos, que acho que a maior parte não quer uma solução não Brexit. Podem não se entender qual é que é a solução que querem, mas acho que estará bastante ciente que não querem uma solução sem Brexit, sem deal de todo. E depois a única razão pela qual ele está à frente das sondagens passa-se por o Corbyn ser indeciso, tímido e não se ter ainda clarificado, porque eu acho que o Corbyn não decidiu se consegue ou não realizar o socialismo democrático ou a social-democracia na União Europeia. Acho que esta falta de definição do partido do Labour, que eu concordo com vocês, acho que no fundo e que é incapaz de mobilizar os britânicos para uma solução de esquerda para o Brexit, tem no fundo tem feito cavalgar o Boris Johnson nas sondagens e, portanto, em suma, o que é o Boris Johnson? Será um político relativamente fraco que apenas tem uma aparência de força pela fraqueza da oposição. E gostava só de deixar aqui um último argumento, uma última nota para o Cristiano, e muito rapidamente, que é: o Cristiano fala-nos muito da democracia com a Greta Thunberg, mas depois diz-nos que o Parlamento vota tudo e o seu contrário, e por isso é melhor não chamar o Parlamento. O que é interessante aqui é que o Cristiano diz que a democracia faz sentido quando é para defender as ideias que ele concorda, mas quando a democracia demora mais tempo, vamos não perguntar nada ao Parlamento e vamos fazer com que o Parlamento não se pronuncie. Portanto, acho que a coerência fica no ar. Obrigado, Duarte. Eu tenho que admitir que já tinha saudades destas tuas declarações explosivas. Camacho, vamos passar para ti, trazendo então para cima da mesa o último tema. Qual é que foi a notícia que escolheste? Eu tenho que admitir que vou-te pedir que vás muito devagarinho com esta notícia, porque acho que é das mais difíceis de processar. Há aqui muita informação em cima da mesa e gostava que a explicasses muito bem aos nossos ouvintes. Bem, a notícia que eu trago aqui hoje prende-se com o Cristiano disse há pouco, que o tema de Boris Johnson e o fenómeno do Brexit tinha sido o grande assunto do verão. Eu acho que este tema foi o grande assunto que envolveu a nossa geração, pelo menos ao qual a nossa geração deu mais destaque. Acho que faz mais sentido assim. E é o tema da Amazónia. Eu não vou dar aqui alguns dados sobre os incêndios na Amazónia, mas queria apontar as baterias para Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depois de, enfim, começou a haver alguma publicidade, o típico de face aos incêndios na Amazónia, e Emmanuel Macron tweetou o seguinte: a nossa casa está a arder, literalmente. A floresta amazónica, o pulmão que produz 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Portanto, Macron decidiu
antes de mais, fazer um comentário que por si já tem muita desinformação. Não é verdade, antes de mais, que 20% do oxigênio mundial seja produzido pela Amazónia. Os valores são consideráveis, mas são um bocadinho diferentes, 6 a 9%, segundo vários estudos ambientais. Mas o que me parece aqui não é tanto esta discussão técnica sobre o... e diga-se, este tweet veio com uma fotografia que tem mais de 20 anos, de um fotógrafo que já faleceu em 2013. Mas enfim, se calhar era uma fotografia mais chamativa. E Macron achou que ou não foi bem assessorado ou foi mesmo premeditado. Vamos atacar esta circunstância da Amazónia com o intuito, e é isso que eu quero aqui expor, que é houve grande ressonância no Instagram, no Facebook, dos acontecimentos na Amazónia, que eu obviamente lamento. Mas para pessoas que estejam minimamente atentas, não era o meu caso, por exemplo, mas fui-me informar perante o acontecimento. Este tipo de queimadas, como os brasileiros dizem, ou de incêndios na Amazónia, não aconteceram em 2019. Nos últimos 20 anos, por exemplo, isto são dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, portanto trabalha com satélites. Só nos últimos 20 anos tivemos o ano de 99, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 e 2016, com mais incêndios do que o presente ano. Certo que, vamos fazer aqui uma ressalva com toda a informação, o ano 2019 ainda não está concluído, mas há anos então que o impacto dos incêndios florestais em hectares foi o dobro do que até aos dias de hoje ocorreram na Amazónia. Isto, claramente, na minha opinião, tem uma agenda escondida de Emmanuel Macron, que já não é assim tão escondida, felizmente. Que é, Macron tem algumas divergências, é natural, com Jair Bolsonaro, já tiveram algumas desavenças até no G20, mas o que me choca é que Macron utiliza uma circunstância ambiental e torna a Amazónia um joguete político. Explico. Emmanuel Macron tem, como sabem, acho que isto é sabido, apesar do impacto inicial que criou em torno da sua campanha eleitoral, os seus índices de popularidade, vá lá que estão um bocadinho acima de Hollande, também não era difícil, mas não estão claramente dentro do desejável. E num acordo internacional, que é o acordo do Mercosul, basicamente que é um tratado de livre comércio de bens e mercadorias que se celebrou com a União Europeia e com os Estados Unidos da América, Macron, quando se começou a falar da discussão do Mercosul, sofreu grandes pressões internas, nomeadamente por parte do lobby dos agricultores franceses, para não assinar este tratado. Porque, como devemos imaginar, isto tem impacto depois na comercialização dos produtos franceses. E, portanto, Macron, que se Desculpa interromper-te aqui, mas isto era o ponto onde eu queria mesmo entrar, que é a presidência francesa afirmou mesmo, tendo em conta a atitude do Brasil nas últimas semanas, o Presidente da República não pode constatar que o Presidente Bolsonaro lhe mentiu na Cimeira de Osaka. Acrescentando, o Presidente Bolsonaro decidiu não respeitar os compromissos ambientais e não se empenhar em matéria de biodiversidade. Nestas condições, França opõe-se ao acordo com o Mercosul, tal como está. Pois, eu sei desse argumento que Macron utiliza, mas eu acho que claramente... Mas então tu acreditas que a saída do Macron do acordo da Mercosul tem a ver com pressões internas, sim, utilizando claro, Bolsonaro como desculpa? Claramente, mas Macron, este processo já está relativamente concluído, Macron derrotado, porque quando Macron disse que fez essas declarações que tu apresentaste e citaste aqui muito bem, duas figuras que, bem, enfim, terão os seus defeitos, mas são bastante distintas. Donald Trump e Angela Merkel vieram logo dizer publicamente que não estava de maneira alguma em causa a assinatura do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, portanto do Mercosul. Aliás, isto não é o tratado em si, porque o acordo do Mercosul já existe há muitos anos, é mais uma adenda a este tratado que tem um impacto importante nas transferências e nos fluxos económicos de bens e mercadorias. Macron até teve, eu acho que isto até foi assim uma coisa bizarra. Macron, em nome do G7, até disse que a França tinha 20 milhões para ajudar a Amazónia. Eu recordo, por exemplo, que, e já falámos disso aqui, no caso de Notre-Dame, só no caso de Notre-Dame houve donativos na ordem dos 800 milhões de euros.
E Macron acha que 20 milhões vão ser muito importantes para contrariar os incêndios que têm deflagrado a Amazónia, e já deflagram a Amazónia há 20 anos. Outro fenómeno que eu creio que é de máxima hipocrisia, que é, tivemos, por exemplo, na Rússia, na Sibéria, um incêndio que atingiu mais de 700 mil hectares. Por exemplo, o caso brasileiro, perante os dados que temos, atingiu 70 mil hectares na Amazónia. Na Sibéria arderam mais de 10 vezes mais o número de hectares. Alguém viu Emmanuel Macron a criticar Putin? Acho que isso ficou. A sua preocupação ambiental foi de tal ordem que apontou as baterias só para Bolsonaro. E portanto, esta é uma era das fake news e da pós-verdade, e Bolsonaro já beneficiou várias vezes disso, mas eu acho claramente, na circunstância que vivemos, Emmanuel Macron fez uma coisa, que foi, ele perverteu os seus princípios, porque uma pessoa, ele assume-se como liberal e acaba por ser influenciado por medidas altamente protecionistas, perverte os seus princípios de um modo desesperado para tentar ganhar algum apoio popular, e é verdade que os agricultores em França têm muito poder, mas acaba por ser um bocadinho sintomático disto. Macron, já com os coletes amarelos, também teve um fenómeno assim de aumento das remunerações, cedeu às pressões, e tem-nos habituado que este fenómeno de novas aragens e de novos partidos políticos, pois bem, terão os seus méritos, mas Macron acaba por se precipitar, faz do Brasil um joguete e faz da Amazónia um joguete, sendo que eu gostava de deixar esta mensagem a Emmanuel Macron. O nosso podcast está de regresso e portanto tenho a certeza que alguém da sua cúpula ouvirá esta mensagem, mas a história tem-nos dito que Emmanuel, tu vá tomber. Obrigado, Francisco. Duarte, vamos passar para ti. Com que olhos é que tu vês esta notícia? E peço-te mesmo que sejas muito sucinto, porque infelizmente já nos estamos a arrastar bastante. Bom, é assim, eu acho que a troca de tweets entre as mulheres de cada um, acho que foi um comentário infeliz, acho que é pouco relevante para isto, acho que de certo modo não contribui muito para dignificar os países e as respectivas presidências. Sobre a questão da Amazónia, assim, em primeiro lugar, o gráfico que o Cristiano, os nossos telespectadores não nos conseguem ver, mas está aqui o gráfico, foi citado em vários jornais, não é? Esse gráfico já foi provado pelo polígrafo que é falso. Não é verdade. É verdade, é. Duarte, eu li a notícia, eu li o polígrafo. O que está em causa é que havia muitas notícias que diziam que no ano 2018 tinha ardido mais área na Amazónia. Não. Mas é essa a notícia. O polígrafo dizia que nos Duarte, não é isso. O que está na falsidade desse gráfico é nós vermos que no ano de 2019 ter ardido muito mais rapidamente a área do que nos outros homólogos. Ou seja, e esse gráfico compara. Infelizmente, como tu disseste, os nossos espectadores não sabem qual é que é o gráfico, portanto eu vou pedir que depois deixaremos o gráfico disponível. Agora, sobre a questão da Amazónia em si, é assim, se é facto que o Brasil tem soberania sobre a Amazónia, e se é facto que a Amazónia é partilhada por mais países, também é verdade que a Amazónia tem um interesse especial para toda a humanidade, por duas grandes ordens de razões. Em primeiro lugar, porque apesar de não contribuir para 20%, contribui para 9% do oxigênio do planeta. E depois porque é uma área evidentemente de reserva de espécies e de biodiversidade que todos temos um interesse coletivo em fazer. Acho que é legítimo este tipo de pressão por parte de Macron, de pressionar o Brasil e pressionar outros países da Mercosul para pressionar o Brasil a tomar medidas mais rígidas para salvarem a Amazónia. Porque no fundo contribui para uma melhor proteção daquela área florestal. E acho que dentro daquilo que é a realpolitik internacional, sim, será uma forma de interferência, mas acho que é uma forma muito soft, não é? Não chega a ser aquele tipo de terrorismo económico ou militar, não é? Portanto, é uma forma soft que eu acho admissível para o assunto. Depois, acho também que, caso se provem as alegações de Mourão, não é? Que houve o lobby dos agricultores, que não estão ainda provadas, são apenas alegações, mas mesmo que se prove que são verdade, é assim, eu acho que consequencialmente irá produzir bons efeitos para a Amazónia, que temos uma maior proteção daquelas áreas. Por fim, dentro daquelas afirmações de Macron sobre a internacionalização da Amazónia, eu confesso que até me agrada esse tipo de internacionalização. E vou-vos dizer porquê. Porque acho que passa pelo princípio da assunção
que existem coisas que são vitais e comuns aos povos do mundo. Acho que coloca a humanidade mais próxima de si e cria uma maior ideia de sentimento de pertença por declararmos que, ok, aqueles países têm soberania sobre aquilo, mas aquela zona é muito importante para todos nós enquanto humanidade. Acho que, claro, que deve ter as reservas para que, se isso for internacionalizado, não se torne uma área administrativa de uns quantos países ocidentais para tirarem benefícios. E também acho que no justo equilíbrio entre a preservação e a extração de recursos, esses recursos revertem sempre para o Brasil e os outros países que têm a Amazónia na sua soberania. Só para terminar, acho que os 20 milhões que ele falou são poucos, acho que deviam claramente ser mais, lamento isso. E também acho que, no caso da Amazónia, porque a Amazónia e se calhar não a Sibéria? Primeiro, acho que não tem a ver com nenhum gosto especial do Macron com o Putin, não é? Acho que tem a ver com... Eu acho que a Amazónia está de facto na nossa consciência coletiva humana. Ou seja, nós, desde pequeno que ouvimos falar de que é o pulmão do mundo, acho que as pessoas se ligam mais à Amazónia do que as florestas da Sibéria. E acho que a importância... Não só os 9% efetivos, mas também uma importância simbólica. Eu acho que tem lá um grande polo de criar simbolicamente uma união maior da humanidade. Obrigado, Duarte. Já que isto vai ser a tua intervenção antes do fim do programa, queres mandar uma mensagem à Greta? Já que o Camacho mandou ao Macron? Bom, então uma mensagem para a Greta seria dizer algo como... além de trazeres a questão ambiental para cima da mesa, traz também as respostas fundamentais para os problemas estruturais também para cima da mesa. Obrigado, Duarte. Cristiano, vamos passar para ti. A última intervenção da noite. Com que olhos é que tu vês estas notícias que o Francisco Camacho aqui nos trouxe? Eu vejo com olhos de preocupação. Acho que há vários paradigmas neste problema, mas focar-me nos mais importantes também para não me alongar muito. Macron teve novamente a falar em arrogância, mas que é uma típica arrogância francesa, que é deixar que quase sempre a dar uma ideia de Napoleão Bonaparte, e que tem uma certa obrigação moral, um dever moral de que conseguem ajudar e salvar o mundo todo, mesmo que às vezes seja mais pelos seus interesses do que propriamente pelos interesses da humanidade. Até porque, como dizia o Bolsonaro e bem, o Brasil ainda não é uma colónia francesa e dificilmente voltará a ser, ou dificilmente será. Parece-me condenável a postura de Macron nisto tudo, sobretudo quase na chantagem relativamente ao acordo de Mercosul, por várias razões. Já porque demorou muitos anos o acordo a ser negociado e está agora disposto a deitar fora apenas porque, aparentemente e na sua opinião, Bolsonaro não está a fazer esforços suficientes para cumprir com esse acordo. Então tu não participas da teoria do Camacho que isto tem a ver com pressões internas da indústria agrícola? Não, eu acho que pode ter a ver com questões internas da indústria agrícola, mas também me parece que, mesmo olhando nessa perspectiva, eu encaro um bocadinho com curiosidade, e tenho pena que já lá vá o tempo do CDS do De Gaulle, isto já agora mais focado no CDS do Macron, porque eu acho que seria legítimo para Macron chegar e defender uma França com um mercado um bocadinho mais protecionista, e acho que os agricultores estão a arriscar o seu próprio negócio à custa deste acordo de internacionalização. Parece mais do que legítimo que Macron queira defender os interesses dos seus agricultores nacionais, assim como parece legítimo que o Bolsonaro queira defender os interesses da sua floresta, porque a Amazónia é do Brasil e só do Brasil, e o meu jardim é o meu jardim e é só meu. E acho que, de uma forma ou de outra, aquilo que é, ou podemos falar de propriedade, é uma coisa que tem de ser respeitada. Eu ouvi o Duarte com alguma curiosidade quando falava da internacionalização da Amazónia, que é uma certa ideia que pode dar quase uma cultura de expropriação daquilo que é a propriedade do Brasil, quase como se fosse entregue à humanidade. Dos outros países. Eu estava precisamente a dizer isso, que é o facto de Duarte, de tu falares de internacionalização da Amazónia, quando na verdade o que tu queres dizer é expropriação, e sabemos que tudo o que é de expropriação, seja uma propriedade mais pequena ou de uma propriedade maior como é a Amazónia, acaba por te agradar tanto a ti como ao Partido Socialista. Mas a verdade é que é de condenar a atitude de Macron, é de condenar esta chantagem, e acho que está também muito baseada em factos que ajudam a sustentar a tese que o Francisco apresentava, porque de facto, se Macron tem dito que o acordo não tem sido cumprido, nós vemos o embaixador da União Europeia junto do Brasil a reafirmar que Bolsonaro tem feito um grande esforço para cumprir o acordo. E agora, para terminar, me parece se calhar a ideia mais importante é que nós não podemos
ser radicais ao ponto de achar que é dever do Brasil e que as organizações internacionais não podem tolerar que o Brasil, ou devem achar que o Brasil deva pôr em causa muitas vezes a sua consistência enquanto economia e enquanto exportador em prol de uma radical mudança a favor das alterações climáticas e do cumprimento do acordo. Eu acho que isso é uma decisão irresponsável de se tomar e deve ser medido quase como um phasing out, como o Rio fala da segurança social. Cristiano, com todas as entradas tem que haver uma saída, e tal como entramos numa nova temporada do JJ e entra Boris Johnson, sai Theresa May. Que mensagem de despedida é que lhe queres deixar? Acho que Theresa May, não, deixa uma mensagem. Acho que fez um esforço, teve o azar de lidar com um parlamento que teima em deixar as pessoas decidir e conseguiu fazer o melhor para o seu trabalho. Tenho a certeza que saiu muito dignificado, assim como o Reino Unido, por a ter como primeira-ministra. Bem, obrigado, Cristiano, obrigado a todos. De minha parte, resta apenas desejar-vos uma boa semana e vemo-nos para o próximo episódio.